26 de junho. O ministério grego pediu demissão. O Sr. Tricopes foi encarregado de organizar novo ministério, que ficou assim composto: Tricopes, presidente do Conselho e ministro da Fazenda. Basta. Não reproduzo esse telegrama, que teve mais poder em mim que toda a mole de acontecimentos essa semana. O ministério grego pediu demissão. Certo, os ministérios são organizados para se demitirem e os ministérios gregos não podem ser, nesse ponto, menos ministérios que todos os outros ministérios. Mas por que Vênus? Foi para isso que arrancaram a velha terra às mãos turcas? Foi para isso que os poetas a cantaram em plena manhã do século? Byron, Hugo, nosso José Bonifácio, autor da bela Odes aos gregos, sois helenos, sois homens, conclui uma de suas estrofes. Homens, creio, porque é próprio de homens formar ministérios, mas helenos. Sombra de Aristóteles, espectros de Licurgo, de Dráco, de Solo e tu, justo Aristides, apesar do ostracismo, e todos vós, legisladores, chefes de governo ou de exército, filósofos, políticos, acaso sonhastes jamais com essa imensa banalidade de um gabinete que pede demissão? Onde estão os homens de Plutarco? Onde vão os deuses de Homero, que é que que é dos tempos em que Aspásia ensina retórica aos oradores? Tudo passou. Agora há um parlamento, um rei, um gabinete e um presidente de conselho, o senhor Tricopes, que ficou com a pasta da fazenda. Ouves bem, sombra de Péricles? Pasta da fazenda. E notai mais que todos esses movimentos políticos se fazem, metidos os homens em casacas pretas, com sapatos de verniz ou cordovão, ao cabo de moções de desconfiança. Oh, 1000 vezes a dominação turca, horrível decerto, mas pitoresca. Aqueles pachás, perseguidores do Ji-Awor, eram deliciosos de poesia e terror. Vede se a Turquia atual já aceitou ministérios. Um grão-vizir nomeado pelo Padishah e alguns ajudantes, tudo sem câmara nem votos. A Rússia também está livre da lepra ocidental. Tem o niilismo, é verdade, mas não tem o bimetalismo, que passou da América à Europa, onde começa a grasar com intensidade. O niilismo possui a vantagem de matar logo, e depois é misterioso, dramático, épico, lírico, todas as formas da poesia. Um homem está jantando tranquilo, entre uma senhora e uma pilhéria. Deita a pilhéria e a senhora, e quando vai erguer um brinde, estala uma bomba de dinamite. Adeus, homem tranquilo. Adeus, pilhéria. Adeus, senhora. Violento. Mas o bimetalismo é pior. Do bimetalismo ao nosso velho amigo pluripapelismo não é curta distância, mas aqui ao câmbio é um passo. Pode parecer até que não falei do primeiro, senão para dar a volta ao mundo. Engano manifesto. Hoje só trato de telegramas, que aí estão de sobra, norte e sul. Aqui vêm alguns de Pernambuco, dizendo que as intendências municipais também estão votando moções de confiança e desconfiança política. Haverá quem a censure. Eu compreendo-as até certo ponto. A moção de confiança ou desconfiança no passado regime era uma ambrosia dos deuses centrais. Era aqui, na Câmara dos Deputados, que um honrado membro, quando desconfiava do governo, pedia a palavra ao presidente e, obtida a palavra, erguia-se, curto ou extenso, mas geralmente tétrico, proferia um discurso em que resumia todos os erros e crimes do ministério e acabava sacando um papel do bolso. Esse papel era a moção de confidências que recebi. Sei que há poucas sensações na vida igual as que tinha o orador quando sacava o papel do bolso. Alguns tremiam os dedos, os olhos percorriam a sala, depois baixavam o papel e liam o conteúdo. Em seguida, a moção era enviada ao presidente e o orador descia da tribuna, isto é, das pernas, que são a única tribuna que há no nosso parlamento, não contando um ou dois púlpitos que lá puseram uma vez e não serviram para nada. Aí tem o que era moção. Nunca as assembleias provinciais tiveram esse regalo, menos ainda as tristes câmaras municipais. Mudado o regime, acabou a moção, mas não se morre por decreto. A moção não só vive ainda, mas passou dos deuses centrais aos semideuses locais e viverá algum tempo, até que acabe de todo.
Se acabar algum dia o caso grego é sintomático, o caso japonês não menos. Há moções japonesas, quando as houver chinesas. Chegou o fim do mundo. Não haverá mais que fechar as malas e ir para o diabo. Outro telegrama conta-nos que alguns clavioneteiros de Canavieiras, Bahia, foram a uma vila próxima e arrebataram duas moças. A gente da vila ia armar-se e assaltar Canavieiras. Parece nada, e é Homero. E ainda mais que Homero, que só contou o rapto de uma Helena. Aqui são duas. Essa luta obscura, escondida no interior da Bahia, foi singular contraste com a outra, que se tratava no Rio Grande do Sul, onde a causa não é uma nem duas Helenas, mas um só governo político. Apuradas as contas, vem a dar nesta velha verdade que o amor e o poder são as duas forças principais da terra. Duas vilas disputam a posse de duas moças. Bagé luta com Porto Alegre pelo direito de mando. É a mesma Ilíada. Dizem telegramas de São Paulo que foi ali achado em certa casa que se demolia um esqueleto algemado. Não tenho amor a esqueletos, mas esse esqueleto algemado diz-me alguma coisa. E é difícil que eu mandasse embora sem 3 ou 4 perguntas. Talvez ele me contasse uma história grave, longa e naturalmente triste, porque as algemas não são alegres. Alegres eram as máscaras de lata que vi e um pequeno na cara dos escravos dados à cachaça. Alegres ou grotescas, não sei bem, porque lá vão muitos anos e eu era tão criança que não distinguia bem. A verdade é que as máscaras faziam rir, mas mais que as do recente carnaval, o ferro das algemas sendo mais duro do que a lata. A história devia ser mais sombria. Há um telegrama, diabo. Acabou-se o espaço, e ainda aqui tem uma dúzia, sexta com eles. Vão para onde foi a questão do vencimento da bandeira, os guarda-livros que fogem levando a caixa, outro telegrama, e os restos que não dura mais de uma semana, nem tanto. Vão para onde já foi essa crônica. Fale o leitor a sua verdade e diga-me se lhe ficou alguma coisa do que acabou de ler, talvez uma só. A palavra clavinoteiros, que parece exprimir um costume ou um ofício. Cá vai para o vocabulário.